Os municípios do Ceará terão uma boa injeção de recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Se comparado com as transferências de 2023, o montante de verbas em 2024 terá um aumento de 107%. Esse dinheiro, como explica o consultor econômico da APRECE, Associação dos Prefeitos do Ceará, José Irineu Carvalho, se refere ao salário educação. Mandando o meu abraço para todos os ouvintes do programa Alerta Geral, gostaria de trazer algumas informações aqui dizendo, a respeito do acréscimo de repasse dos recursos do FNDE para o salário educação. Na verdade, não são todos os recursos do FNDE que estão tendo esse aumento, esse reajuste de aproximadamente 107%. São apenas os recursos do salário educação. Essa ação se dá em função do julgamento da DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi realizada em junho de 2022, a DPF 188. Até então, os recursos referentes ao FNDE para o salário educação eram feitos a partir da arrecadação de cada estado, dividido pela matrícula da educação básica naquele estado. Então, quem tinha mais matrícula dentro do estado receberia mais recursos. Acontece que havia sempre a reclamação que a lei era dúbia e levava a ter o entendimento que, na verdade, deveria ser feito a nível nacional, a arrecadação a nível de Brasil e a divisão pelas matrículas da educação básica a nível de Brasil. Logicamente que nessa divisão, os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que são os estados que mais arrecadam per capita, eles sofrem uma redução, enquanto que nos estados do Norte e Nordeste, ele tem um acréscimo nessa receita, a partir de 2024, embora a DPF seja de junho de 2022 para entrar em vigor a partir de 2024. Então, por isso que a gente tem que levar esse esclarecimento. Nós temos aproximadamente, a nível de Brasil, 38 milhões de matrícula, 38,3 milhões de matrícula na educação básica, e a receita estimada para o salário educação seria de 18 bilhões e 600 milhões. Então, isso dá aproximadamente R$410 por aluno ano. Então, essa seriam os esclarecimentos que gostaria de levar para todos os ouvintes, para que não reste alguma dúvida, porque pode alguém pensar que, por exemplo, no PENAT, que também é um recurso vindo do FNDE, que teria o mesmo reajuste. Isso é apenas para o salário e educação. Importantes esses esclarecimentos do consultor econômico da APRECE, José Irineu Carvalho, a quem nós da produção do Jornal Alerta Geral agradecemos pelas informações que ele nos enviou para os ouvintes ficarem mais atualizados sobre esse dinheiro da educação. Ele faz questão de dizer o seguinte, porque no entendimento de muitos, Beto Almeida, que nos acompanharam nessa terça-feira falando sobre o FNDE, o aumento, a interpretação que ficou é que o aumento seria sobre todo o volume de recursos do FNDE. E você já se antecipava ontem para dizer que esse aumento de 107% corresponde ao salário e educação. E a notícia se torna ainda melhor porque outros programas do FNDE, do Ministério da Educação, terão também acréscimo de verbas para os municípios brasileiros, para as cidades do Ceará. A questão, o Irineu foi muito feliz, Zenon, em colocar claramente isso, porque na realidade é o seguinte, o FNDE, ele é o órgão que é responsável pela maioria, pela grande maioria das ações que são executadas na educação básica do país, ou seja, aí nós estamos falando dessa questão também do transporte escolar, nós estamos falando, Zenon, de merenda escolar, compra de livro
didático, que mais? O programa de dinheiro direto na escola. Então, assim, quando se fala em FNDE, na realidade isso é um guarda-chuvazão para uma série de programas que são tocados pelo Ministério da Educação, e aí entra a questão do salário da educação, e nós não apenas ele. O que significa dizer que essa notícia que nós tratamos ontem em relação a essa mudança de entendimento na distribuição desses recursos pelo Supremo Tribunal Federal é ainda melhor, porque na realidade o que se coloca é que, além dessa questão do salário da educação, os outros programas que eu falei, como da merenda escolar, como do livro didático, como do transporte escolar, esses aí estão também contemplados dentro do FNDE, que é muito amplo. Na realidade, se for para a gente entender direito o funcionamento do FNDE, é simples, mas ao mesmo tempo ele é tão amplo que ele é a própria base de sustentação financeira do MEC.